Você sabe por que que tua empresa precisa de crédito de carbono? Me chamo Laís. E daqui a pouco eu vou sair, então, enquanto eu faço uma maquiagem aqui, a gente vai falar um pouco sobre crédito de carbono. Quando a gente fala em crédito de carbono, provavelmente você em algum momento da sua vida já escutou isso. Mas é muito difícil a gente entender por que que a gente precisa deles e por que que principalmente as nossas empresas precisam deles, certo? Então, assim, o conceito de crédito de carbono, ele surgiu no Tratado Internacional do Protocolo de Kyoto, que foi em 1997, e que basicamente esse tratado buscava estabelecer metas para reduzir nos países desenvolvidos as emissões de gases do efeito estufa. E daí foi a partir desse tratado que surgiu o comércio de emissões e o mercado de desenvolvimento limpo, que é um mercado de vendas e de compras desses créditos de carbono para ajudar a reduzir as emissões das empresas. Então, basicamente, um crédito de carbono representa a redução da emissão de cerca de 1 tonelada de CO2. É bastante. As empresas geram esses créditos de carbono com medidas mais sustentáveis, assim por se dizer. Então, por exemplo, você mudar o teu sistema energético para um sistema mais sustentável e mais limpo. Isso é um exemplo de como você gera esses créditos de carbono. Então, daí, basicamente, você vai ter essas empresas que elas vão ser responsáveis por gerar esses créditos de carbono e vai ter empresas que vão lá e vão comprar eles para equilibrar as ações que essas empresas tomam emitindo os gases do efeito estufa. Afinal, por que que o crédito de carbono é importante? Acho que essa notícia sobre manter o nível de temperatura do planeta Terra entre 1,5 graus Celsius até 2030, todo mundo já escutou em algum lugar. E a gente sabe que, tipo, isso atualmente já não vai ser muito possível. Aí as empresas têm um papel muito essencial tentando reduzir as emissões desses gases que aumentam a temperatura do planeta ou modificam elas. E além disso, provavelmente vocês já devem ter escutado sobre o ESG, sobre como a galera está fazendo ESG, e você manter uma boa estratégia de carbono para neutralizar eles é muito importante quando você vai fazer um ESG em alguma empresa. Então, por isso que hoje em dia eles são tão importantes. Então, é pensando nisso que a gente tem diversas vantagens, e não, tipo, só vantagens para a empresa, mas vantagens para todo mundo que está associado com o que aquela empresa está fazendo. Então, por exemplo, a principal vantagem do crédito de carbono é você reduzir os gases do efeito estufa, né? Mas outras vantagens atreladas é que os créditos de carbono ajudam os países desenvolvidos a se manterem dentro dos padrões e a controlar todas essas emissões e atingir a meta que eles precisam. E com isso o país vai se beneficiar economicamente, mas não só o país, as empresas e todo o PIB ali que geram em torno disso. Basicamente, tem dois mercados quando a gente fala de crédito de carbono, que é o regulado e o voluntário. Mas qual que é a diferença? O mercado regulado, basicamente, é monitorado pelo governo e ele é obrigatório, então ele está dentro das metas que cada empresa precisa cumprir, tanto para comprar esses créditos, tanto para emitir eles, e assim vai. Enquanto, tipo, o voluntário já é meio subentendido, que depende de como as empresas querem vender, como elas querem comprar. Então, isso vai do interesse próprio delas. É tipo assim, quem que pode vender crédito de carbono? Pode ser tanto empresas grandes quanto empresas pequenas, pequenos produtores, e assim vai. É só você seguir os critérios que exigem para você ter esse crédito de carbono, você poder vender eles. É aí que é importante ter uma empresa responsável por fazer isso e te ajudar nesse processo. Se você não conhece a Ibira, pode te ajudar nisso. Fazer uma estratégia para vender esses créditos de carbono, criar eles. Então, se quiser saber mais também, entre em contato, que daí a gente pode explicar certinho. Mas saiba que se você tá pensando, tipo, nossa, seria interessante talvez eu vender esses créditos de carbono, fazer minha parte, enfim. Ah, mas eu sou um produtor pequeno. Você mesmo assim pode, não precisa ser uma empresa grande, gigantesca que vai vender eles. Bom, é aqui que a gente chega num ponto importante. Neste dia 4/10, o Senado aprovou um projeto de lei sobre a regulamentação desse mercado de crédito de carbono no Brasil. Mas por que isso é importante? Porque, por exemplo, porque o mercado não é regulado, tem várias coisas que a gente falta deixar regulado certinho, como, por exemplo, o preço desses créditos de carbono. Então, as empresas que vão estar sujeitas a essa lei, basicamente, são empresas que emitem mais de 10 mil toneladas de gás carbônico. E as empresas que emitem mais de 25 mil toneladas de gás carbônico, essas vão ter maior rigidez. É tipo assim, por que que essa regulamentação vai ser importante? Porque além delas ajudarem a gente
a fazer o controle da temperatura no planeta e manter dentro das metas, que é algo que eu acho que todo mundo já está identificando que a gente precisa fazer o controle das temperaturas, todo mundo está sofrendo, seja tipo com onda de calor ou com a mudança abrupta da temperatura. A gente vê que esse mercado também é importante porque vai gerar um mercado muito grande na economia do Brasil. Então, por exemplo, a regulamentação desse mercado de carbono no Brasil pode render até 120 bilhões de dólares até 2030. Então, é um mercado gigantesco que tá aí para a gente explorar, para a gente entender um pouco melhor. Então, só para concluir esse papo, a compra desses créditos de carbono é um passo para a gente ser mais sustentável, mas não é a solução. A gente precisa ser mais sustentável em todas as práticas, seja individuais ou em empresas principalmente. Para isso, é preciso várias outras ações, uma estratégia completa sobre isso. E como eu já falei, a Ibira, ela ajuda outras empresas a serem mais sustentáveis, fazer a estratégia certa, até mesmo com os créditos de carbono. Você também está interessado em saber um pouco mais sobre isso, quer entender como aplicar isso na sua empresa da melhor maneira possível, entre em contato aqui com a gente pelo nosso direct ou coloca algum comentário aqui que a gente vai entrar em contato com você. E eu acredito que seja isso. Eu te vejo no nosso próximo papo. Beijos.